falava sobre deuses falsos, né? E esse livro, assim, no começo da leitura, muito mexeu comigo, porque eu me vi na situação que o autor colocava, cada cenário, que por muitas vezes eu coloquei outras coisas no lugar de Deus. E sobre esse tema que eu queria dividir com os irmãos, e eu queria convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo 20. Êxodo 20, irmãos, é a passagem onde Moisés ele acaba de passar com o povo que estava cativo, e Deus entrega a lei sagrada para Moisés, para que ele consiga caminhar com o povo, dando os seus mandamentos. E ele fala sobre os primeiros mandamentos, sobre idolatria, sobre adorar o único Deus. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de ti, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que te visito na iniquidade dos pais e nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Uma introdução que o autor ele coloca sobre o que seria idolatria, o que seria um Deus falso. Qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus passa a ser uma idolatria. Todo e qualquer espaço que está reservado para Deus, a gente coloca mais importância do que Deus, a gente está idolatrando, que domina o nosso coração, que seja a parte central e essencial da vida. Dificilmente aquilo que a gente está no coração e a gente vier a tirar, e a gente fica descontrolado, com medo, por exemplo, saúde. É algo bem difícil de ser falado, né? Tirar a saúde, e nessa circunstância a gente se vê pensando, né? Aonde está meu Deus? A gente se questiona em várias situações. Na cultura da idolatria, a gente imagina o quê? Um panteão de deuses, como em Atos, Paulo chega na cidade de Atenas e ele identifica ali que naquela região tinha vários deuses. Não, quando fala de deuses, de idolatria, a primeira coisa que me vem à mente é alguma imagem, alguma escultura, alguma pintura, alguma adoração. Só que nossa realidade aqui no ocidental, a gente não vê muito tirando a idolatria na Igreja Católica. De repente o budismo tem alguma imagem, mas diferente das Filipinas, na Ásia, cada esquina tem algum altar, algum deus. E na nossa sociedade contemporânea, a gente identifica muito os deuses criados pelo nosso coração. Algum ídolo do futebol, algum ídolo da música, de repente a fama, o sucesso de uma carreira, e a gente vai fabricando vários deuses. E como que eu, Robson, vendo esse livro, eu me identifiquei? Como que eu posso identificar o ídolo do meu coração? Uma pergunta que eu estava lendo um outro autor, quando ele colocou lá pontinho, pontinho, a minha vida vai ter sentido? Quando eu conquistar a graduação, a minha vida vai ter sentido? Quando
eu casar, a minha vida vai ter sentido. Quando eu, pontinho, a minha vida vai passar a ter valor. E uma outra pergunta que é um contraponto: quando eu perder, pontinho, a minha vida vai deixar de ter sentido. Então, todo esse espaço que é colocado, que não seja Deus, a gente está idolatrando, a gente está colocando um Deus que não é o Deus verdadeiro. Amém? Em Salmos 115, os ídolos das nações são prata, ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai de sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem, e todos eles nele confiam. Os ídolos, ele nunca vai ter a capacidade de cumprir aquilo que prometeu. Muitas pessoas correm atrás do sucesso e o sucesso passa a ser o senhor daquela pessoa. Muita gente corre atrás a vida inteira de poder e o poder passa a ser o senhor daquela pessoa. Só que esse senhor, ele nunca vai conseguir falar, nunca vai conseguir transmitir, nunca vai conseguir apalpar, porque ele é um Deus falso. E muitas vezes em nossas vidas nos deparamos em posicionar, nem que seja brevemente, mas nos posicionamos correndo atrás desses ídolos. E eu acho que o grande desafio para a nossa geração é amar Deus sobre todas as coisas, é entender que só existe Deus, só Ele pode nos responder, só Ele atende às nossas expectativas. E baseado nisso, eu separei 3 personagens na Bíblia que relatam bem essa questão de idolatria. O primeiro personagem, Abraão, talvez seja assim um dos ícones em relação à idolatria, e um tema bem conhecido. Abraão, ele é chamado da parte de Deus, ele tem a promessa que todas as nações seriam abençoadas através da família dele. Ele obedece, ele sai, ele prospera em sua terra, ao ponto que ele tem que dividir com seu sobrinho Ló. E mais para frente, Deus faz uma aliança, renova a aliança com ele, que da carne dele sairia um filho, que e ele era de idade avançada, e se passar o tempo, essa história é bem conhecida, mas em um determinado momento, a esposa dele, Sarai, ainda Sarai, ela dá a sua serva para que se deitasse com Abraão, e nasce Ismael. Esse nascimento ainda demora mais tempo, e nasce mais para frente seu filho Isaac, de sua própria carne. E onde está a idolatria nisso? Abraão, ele é provado pela parte de Deus. Deus chama Abraão e o prova em relação ao seu filho. Abraão prontamente sai, ele faz os preparativos para fazer o holocausto, ele leva lenha. Na hora de fazer o sacrifício, é uma história bem conhecida, Deus o prova e ele diz: agora sei que me amas, e acima de qualquer coisa no mundo. Só que a fé de Abraão não era uma fé cega, de que Deus pediu meu filho e agora eu vou pegar, vou matá-lo, vou subir. Não. Ele sabia que esse Deus tanto era justo e santo, como era um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Ele sobe na confiança de que Deus poderia fazer algo. E ele é aprovado. E quantas pessoas geram a expectativa de ter filhos? Quantas pessoas aguardam a vida inteira, têm problema de fertilidade, como tinha a sua esposa?
E tem essa situação de dar o seu filho, o único filho tão esperado, tão desejado, que Deus tinha prometido anteriormente que outras nações, todas as nações do mundo seriam abençoadas através da vida dele. E ele é colocado em prova, Cash, porque o centro da vida de Abraão, que antes era somente Deus, ele passa a ser dividido entre o bem-estar do seu filho, Isaac. E Deus o prova, porque aquele espaço do coração era somente para Deus. E Deus, o que eu aprendo com essa lição, porque muitas vezes colocamos, por mais que seja um bem valioso, aquilo que é o espaço somente de Deus. Um outro exemplo na Bíblia que eu vejo é Jacó e Raquel. O seu neto Abraão, filho de Isaac e Jacó, uma situação parecida, Deus tinha falado para ele que a primogenitura seria para o filho mais velho, que na costume judaico é para o primogênito. E ele tinha mais apego a seu filho Esaú. E a gente conhece a história. Esaú era mais chegado com o pai. Em um determinado momento, Jacó engana o seu pai. Esaú descobre. Aí tem toda aquela guerra. Ele sai para o deserto. Ele vai para a parte onde tinha os familiares da mãe dele. Chegando lá, ele encontra quem? Seu tio Labão. Onde ele começa a trabalhar para o seu tio, e na negociação entre eles do preço do salário do trabalho, seria, ele pergunta para o seu sobrinho, e ele fala Raquel, que era a sua filha, que era muito linda, muito bonita. Só que um detalhe nesse texto que eu não tinha prestado atenção, que muito bem esse autor coloca, extraordinariamente, que é o preço que ele promete para o dote, o casamento daquela mulher, daquela moça tão linda, eram 7 anos de trabalho, que dava em média 4 vezes mais o preço de um dote das moedas daquela época. Então, é algo incomum. Dando sequência, ele passa o tempo do período de 7 anos de trabalho. Eles começam a trabalhar a questão da festa, do casamento. Ele se embriaga, a gente conhece a história. À noite, a sua noiva vem toda coberta. E de manhã ele descobre quem era? Lia, a sua irmã mais velha. E a Bíblia diz que Lia era uma moça que tinha os olhos fracos, e Raquel era uma moça muito linda. Então, muitos autores indicam nessa linha que se o problema fosse só a questão da visão, o comentário de contraponto sobre Raquel não seria uma moça linda. Tipo, a Léia tem os olhos fracos, porém Raquel enxerga bem. E na verdade, ele fala, Léia tem os olhos fracos, Lia tem os olhos fracos, e Raquel era muito bonita. Então, era uma menina que vivia na sombra de sua irmã. Em seguida, o Jacó tem um comportamento como de um viciado. Por quê? Essa palavra eu até tive dificuldade de colocar como viciado. Ele trabalha esse tempo, ele descobre, ele fica com muita raiva, vai com seu tio, e o que ele faz? Ele negocia mais 7 anos pela sua amada desejada, mais 7 anos. Ou seja, o que era um valor altíssimo passou a se dobrar um valor muito mais alto. Quantas vezes nos posicionamos naquilo que a gente tanto deseja, cegamente, esquecemos de colocar Deus no primeiro lugar, entendeu que Deus quer aquele espaço que é só reservado para Deus, e esse espaço ficou reservado por um amor tão desejado. Os filmes americanos, novelas, colocam um pano de fundo de um príncipe encantado, na expectativa da menina, e ela passa a vida inteira aguardando aquele rapaz, e muitas pessoas se frustram, têm um casamento
porque ela, como Jacó, gerou toda a expectativa da sua felicidade em Raquel, porque ele era um homem que estava longe dos seus familiares, porque ele tinha saído para o deserto. Ele é um homem que não tinha um amor pleno do pai, como o seu irmão Esaú. Ele é um homem que estava afastado de sua mãe. Ele era um homem que estava brigado com seu irmão, em uma terra distante. E toda a expectativa que era para ser colocada em Deus, ele colocou na sua amada esposa. E um outro ponto, que esse realmente eu nunca nem tinha prestado atenção, que é Lia para com Jacó. Lia, como a gente falou, ela era a irmã mais velha. Pelo costume judaico, a irmã mais velha ela tem que casar primeiro que a mais nova. E o seu pai fez toda aquela negociação e fez com que casasse primeiro, né? A Bíblia diz que Jacó amava mais Raquel do que Lia. O Senhor viu que ela era uma moça desprezada e abençoou o ventre dela. E ela tem alguns filhos. E alguma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, nos nomes de cada filho. O primeiro filho que Lia tem com Jacó, ela dá o nome de Ruben. O Senhor viu a minha aflição e agora meu marido me amará. Ruben quer dizer ver. O nome dele indicava aquilo que a expectativa de Lia para com seu marido. Agora ele me vê, porque ele é todo dedicado à minha irmã. Ele passou esse tempo todo trabalhando, pensando na minha irmã. Agora com o filho, porque o casamento judaico não tinha, vou escolher a minha esposa porque eu a amo. Era por dotes, era por que a família combinava. Muito difícil um casamento pelo amor. Então, ela tem um filho, e para uma mulher que dá o filho homem, é uma alegria enorme. Para a mulher que dá o filho à mulher, ela é menos agradável pela cultura. Porque tinha questão de dividir herança, porque tinha questão de para quem ia passar para a primogenitura. E o segundo filho, é o filho, ela dá o nome de Simeão. Eu era desprezada e Deus me deu o nome de Simeão. Simeão quer dizer ouvir. Agora ele vai me ouvir. Eu era desprezada e agora ele me ouve. E o segundo filho é Simeão. O terceiro filho, não tão diferente, ele deu o nome de Levi, que Levi quer dizer estar afeiçoada. Dessa vez o meu marido se unirá a mim, né? O coração do marido se afeiçoará ao coração dela. Então todo o nome que ela coloca, toda a expectativa que ela colocou, uma moça que era desprezada, ela passou a vida inteira na sombra da sua irmã, e hoje na situação, ela coloca toda a expectativa que o amor que ela dividia com sua irmã, pelo menos ela pudesse ver, ele pudesse vê-la. E agora que depois no segundo filho ela consiga me ouvir, ele consiga me ouvir. E no terceiro filho ele vai conseguir se afeiçoar a mim. E no quarto filho, que é o filho que ela chama de Judá, que quer dizer louvará. Deixa eu pegar aqui. Louvado e glorificado. Ela engravidou mais uma vez, e dessa vez louvarei o Senhor. E deu o nome de Judá. Está em Gênesis 29, 31. Ela estava tentando encontrar a felicidade dela por meio da tradição judaica, dando filhos. Ao invés de toda aquela de que o espaço do coração dela fosse para Deus, ela gerou uma expectativa no marido dela, no cônjuge dela. Muitas vezes a nossa alegria está na felicidade de um filho, de um esposo,
mas quando a pessoa coloca o espaço que é só de Deus, que é a alegria plena, o Salmo 115 que a gente leu, fala que ele tem boca e não fala. Nenhum desses deuses deuses falsos, esses ídolos que a gente está mencionando, ele nunca vai conseguir atingir a expectativa, porque ele tem boca, não fala, ele tem mão, não mexe, não anda. E esse vazio só pode ser completado por Deus. Lia, ela coloca toda a expectativa no dividir um pouco do amor que ele tinha com Raquel. E algo que é extraordinário, no João 1,11 fala que ele veio para os seus e os seus não receberam, falando de Jesus. Ela estava naquele casamento e o seu marido não recebeu. Deus, vendo que em ela era e o que ela era desprezada, acho fantástico, que eu nunca nem tinha prestado atenção, que a tribo de Judá é onde vem a descendência de Jesus Cristo. Deus fez com que aquela mulher desprezada, daquela mulher que não era amada, que a descendência de Davi, a descendência de Jesus, partiu da descendência de Judá. Quando ela passou de deixar de adorar aquele Deus que era o marido dela, e ela atribui todo aquele pensamento para com Deus, Deus muda a realidade dela. E Deus honra e faz com que ela seja colocada na descendência de Jesus. Deus é maravilhoso. E um outro ponto, o jovem rico, no Novo Testamento, ele faz um questionamento. Eu vou ler aqui a Bíblia para não... Mateus... Capítulo 19. Diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar à vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Um jovem rico, em outra passagem, Lucas fala como um príncipe. Ele conhecia os mandamentos, ele provavelmente era um homem que tentava de todas as formas ser reto, só que dentro dele, ele fabricou um Deus no coração dele, que eram as posses, que ele tinha muito dinheiro. E Deus, examinando o coração, a intenção do coração, o reconhece e o prova, como foi provado a Abraão. Vai, vende o que tens. E ele fica triste e sai. No Mateus 6,24, fala assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar a outro, ou irá a dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Na cultura que vivemos, a gente tem que atingir os melhores colégios, as melhores faculdades, a gente tem que ter as melhores notas, os melhores empregos. E se você não faz parte desse grupo, você é alguém que está abaixo da excelência. Não que a gente não deva fazer isso, mas quando a gente coloca isso como prioridade e como de uma forma alucinada, com a fissura, que é aquele espaço que é só reservado a Deus, não é isso que eu estou falando, que a gente não deve buscar excelência.
Mas a gente é intimidado a ter sucesso. Muitas vezes os nossos pais nos posicionaram que tivéssemos esse pensamento. Muitas vezes, na universidade, se você não faz parte desse grupo, você é alguém que é colocado de canto, porque é prioridade ter sucesso. Alguém que está na carreira da música, se ele não consegue atingir alguns milhões de views, alguns milhares de dinheiro, ele não tem sucesso. No futebol, se ele não está num time grande, ele corre alucinadamente a vida inteira para que tenha sucesso. E ele é provado, esse jovem rico. É um jovem que provavelmente frequentava o templo, é um jovem que conhecia os mandamentos, mas dentro do coração dele, ele corria atrás de algo que não podia apalpar, algo que não podia falar. Em 2008, 2009, teve aquela crise imobiliária. Quantos lembram? Que foi uma crise mundial que impactou a Bolsa de Valores. O Brasil teve esse problema também. Muitos homens que eram milionários, que tinham bilhões, de um dia para o outro ficaram pobres. E muitas pessoas não conseguiram suportar essa perda tão grande, e muitos tiveram suicídio. Em 2001, a Torre Gêmeas, foi 2001, né? 2001. Em 2001, muitas empresas estavam alocadas naquelas torres, e onde tinha o backup das informações na torre do lado, e com a queda, muitas empresas quebraram, e muitos chefes de famílias ficaram desempregados. Muitos donos de empresas ficaram atordoados com aquela situação. E porque os olhos deles estavam inclinados para o sucesso, para o dinheiro, não conseguiram suportar. Porque aquele Deus falso não dá para ser apalpado. Ele não pode ouvir. Ele não pode atender a expectativa que eles esperam. E muitas pessoas cometeram suicídio. Dono de fábrica, quando soube que tinha que mandar embora alguns milhares de funcionários, não suportando a ideia, suicidaram. Então, eu queria pensar aqui uma conclusão com vocês. Em Romanos, capítulo de número 1, diz assim, que trocaram a glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. E eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito para sempre. Amém. A idolatria, esse Deus falso, ele anula a relação que a gente tem com Deus. Eu converso sempre com os adolescentes que qual o combustível que te move? E quando a gente se vê deparado com uma situação que nos estagnou, que a gente ficou sem chão, que a gente possa ter essa observação e entender o que nos fez parar. Esse desespero louco de pessoas que estão desempregadas no Brasil se depara com essa realidade e ficam sem chão. Como que eu vou identificar se é Deus que realmente que me move? Então por que eu me desespero? Se Deus é soberano, como na oração que a Jade lá falou, que Deus é supremo, que Ele sabe de todas as coisas, por que eu vou gerar ansiedade no meu coração? Se eu sei que Deus não pode ser pego de surpresa, no Jardim do Éden, alguém tem dúvida que Deus sabia de todas as coisas? Que por um momento Ele foi pego de surpresa? Então, pelo fato de eu não saber quem é esse Deus, saber que nada fugiu do controle, tudo está sendo governado por Ele, eu me desespero.
eu me coloco numa situação de medo. E trocamos aquilo que é o Deus verdadeiro por qualquer outra coisa, por répteis, por imagem, escultura. E como eu falei, eu estava vendo na Ásia, cada bairro tem monumentos grandes. De repente aqui em grande metrópole a gente não chega, mas no interior a gente enxerga o Padre Cícero, com todo respeito à religião, mas condenando a idolatria. A gente vê santas, a gente vê carreatas passando, movimento de pessoas andando quilômetros a pé para Aparecida do Norte, né? A gente vê alguma coisa assim isolada. Mas a gente fabrica Deus no nosso coração. E o convite que eu faço é que a gente possa pensar o que está no nosso coração que era um espaço específico para Deus. O único modelo de nos libertarmos dessa influência do Deus falso é voltarmos para o Deus verdadeiro. Tem uma ilustração, eu fui numa conferência esse ano e um dos preletores fez essa ilustração que eu achei fantástica também. Existia um lenhador, ele ficou responsável tinha que cortar algumas árvores no bosque. E quando ele chega nesse bosque, ele identifica que no alto daquela árvore tinham os passarinhos produzindo ali, fabricando o seu ninho. E ele, pensando na situação daquele passarinho de perder a sua casa, ele vira um machado de lado, ele começa a bater no tronco daquela árvore a ponto de que ela pudesse sacudir e que aquele pássaro pudesse sair daquilo ali, porque todas aquelas árvores seriam cortadas. E aquele passarinho vai para a árvore do lado. E ele a mesma coisa, bate. Chega em um determinado momento, aquele pássaro fala: o que esse homem tem comigo? Que ele me oportuna, porque ele tanto quer que eu saia desse lugar. Ele vai batendo até o ponto que aquele pássaro, ele voa para uma rocha, ele voa para um lugar alto e fabrica o ninho, constrói o ninho dele num lugar mais seguro. E eu achei espetacular porque todas as árvores serão cortadas. Todas as árvores serão cortadas. Haverá o dia que o Senhor virá e Ele vai olhar para os nossos corações e todas as árvores serão cortadas. Depositamos muitas vezes nossa segurança em um determinado ídolo que não é Deus, e a gente é provado como Abraão e como aquele jovem rico, e nós somos estimulados ali a sair daquela zona de conforto e dedicar o nosso coração num lugar seguro, que é a rocha, que é Cristo Jesus, o verdadeiro, que é santo. E passamos a vida inteira com essa dificuldade, e o lenhador, ele perturba, no bom sentido, ele bate, ao ponto que a árvore é sacudida, é mexida, e vai para outra árvore. Mas o convite que Deus faz ao meu coração, eu queria dividir com os irmãos, que a gente pudesse olhar para o nosso coração. Assim como Jacó, ele depositou toda a sua esperança dele na sua esposa, Raquel, que é linda, maravilhosa. A Lia, que era frustrada, porque todo o amor do seu marido era para sua irmã. Assim como o jovem rico que tinha todas as posses. O que exatamente tem dominado o meu coração? Eu me vi lendo os capítulos desse livro, que muitas vezes eu me posicionei colocando outras coisas que não eram Deus como prioridade na minha vida. E quando eu penso nessa ilustração, Deus faz um convite hoje para mim e para você, que o lenhador tem sacudido a nossa árvore. E onde nós estamos depositando a nossa esperança, a nossa confiança? Em que árvore eu estou? Será que se eu perder meu filho, eu fico sem chão?
Deus vai deixar de ser bom por isso? Se eu perder o meu emprego e eu me vejo numa situação de difícil, de comida, de mantimento, de moradia, vai ser o suficiente para que eu perca o controle e fique desesperado? Aquela pergunta eu fiz que se eu, pontinho, pontinho, a minha vida vai ter sentido? Esse pontinho, pontinho só pode ser Deus no nosso coração. Tudo que for diferente de Deus desagrada a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios que quando a gente deposita a nossa fé a esses deuses falsos, a gente faz a demônios. É forte, muito forte. E é um que não pode fazer nada pela gente, que só Deus pode fazer em nossas vidas. Era isso que eu queria dividir com a igreja. Eu sei que é um tema forte, pelo menos para mim é muito forte, que muitas vezes eu me posicionei na vida colocando a formação acadêmica em primeiro lugar. Eu tive uma experiência de casamento e eu me vi exatamente como Jacó e me frustrei, mas Deus é maravilhoso e me colocou numa rocha. Hoje eu tenho uma família linda, tenho 2 filhinhas lindas, e como Ele fez com Lia, Ele honrou Lia porque ela se posicionou. Antes ela se colocava em agradar o seu marido, e ela volta e coloca o nome do filho. Louvado seja o Senhor, grandioso é o Senhor. E Deus honra, e através da Lia, aquela família passou a ser a descendência de Jesus. Assim como lá em Abraão, no mesmo monte, há 2000 anos para frente, um mesmo pai, olha que forte, o mesmo pai estava colocando um filho no madeiro. Só que, como Deus enviou um cordeirinho para que não seja sacrificado, Isaac, Ele dá o seu filho, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Porque Ele é o único que pode fazer todas as coisas por nós. Isso é maravilhoso, porque tudo aponta para Jesus. Do início ao fim, do meio, de trás para frente, Jesus é o centro de nossas vidas. E assim, eu desejo no meu coração que Jesus seja o centro da minha vida. E eu queria agradecer a oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Passar aqui a palavra para Jade. Amém. Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, Robson, e que você continue sendo um instrumento vivo nas mãos de Deus. Impactou verdadeiramente nossos corações, e que Deus continue falando aos nossos corações com essa palavra. Que Deus quebre todos os ídolos ou possíveis ídolos do nosso coração em nome de Jesus. Irmãos, queria, enquanto João Figueiredo vai fazer a regência aqui, convidar os irmãos que se prepararam para esse momento e que sentem o desejo no coração de continuar cultuando a Deus, adorando a Deus com seus dízimos e ofertas, é nesse momento vir aqui à frente.
Glória a Deus. Oremos, irmãos, agradecendo e consagrando a Deus os dízimos e as ofertas. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, te agradecer pelo culto, meu Deus, te agradecer porque o Senhor nos exorta, o Senhor nos confronta, Pai, com a tua santa palavra. Deus, eu te agradeço pela palavra do Robson hoje, Deus, que nos confrontou a respeito da idolatria, Senhor. Muitas vezes o nosso coração é uma fábrica de ídolos, Senhor Jesus. E o que eu te peço é que o Senhor quebre todos eles em nome de Jesus. Que no nosso coração só tenha lugar para Ti, Deus. Que toda a nossa confiança esteja colocada em Ti, Senhor Jesus. Porque Tu és o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelos dízimos e ofertas e consagramos, meu Deus, os dízimos e ofertas a Ti. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Deus, e nos leve, meu Pai, a empregar, meu Pai, essa quantia de uma maneira sábia, de maneira a Te glorificar, meu Deus, na administração da igreja, no avanço do Evangelho, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Senhor, e que tudo seja administrado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Te peço também que o dinheiro nunca seja, meu Pai, um ídolo no nosso coração, Senhor. Que nós sempre venhamos ofertar e dizimar, meu Deus, com gratidão, Senhor Jesus, a Ti. E com alegria, Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Continua abençoando, sustentando o Teu povo, Senhor Jesus. E nos dá sempre, meu Pai, corações gratos, meu Deus, para que continuemos Te cultuando e Te adorando também com os nossos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus Te agradecemos, Pai. Amém. Então, esses irmãos estão liberados e hoje tem as classes de EBD normalmente. Só a classe dos jovens que não vai ter hoje, tá bom? Então, os jovens, se quiserem, se dirijam a outras classes.